dia, sétimo ano, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom dia. 20/7, tá? Bom dia. Bom dia. A nossa aula será online e nós faremos a correção da página 45, tá? Então, abram a apostila de vocês, página 45. Abram a apostila de vocês. Antes disso, enquanto vocês estão abrindo a apostila de vocês, a Pro vai anotar o nome que está aqui no chat, tá bom? Rafael Vieira, Bianca, Anne, Lucas, Gustavo Henrique, Sara, deixa eu ver quem mais, Giovana Barros, Gabriela, Matheus, Silvio, Matheus Ferreira. E a Sara. Faltou eu falar o nome de alguém? Falei de todo mundo? Professora. Oi. Eu, Gabriel. Gabriel. Tá, vou anotar aqui. Desculpa, Pro. Então, vamos lá. Página 45, correção, tá? Exercício 1. 3 ângulos foram destacados na foto a seguir. Classifique-os como agudo, reto e obtuso. Então, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Bom? Esses 3 tipos de ângulo. Eu tenho que falar se eles são retos, agudos ou obtusos. Então, o ângulo A, ele é chamado de reto. O ângulo B, de agudo. E o ângulo C, obtuso. Arrumem aí o de vocês, quem fez o contrário, ou quem não conseguiu fazer. Ângulo reto é aquele ângulo que tem o pontinho, o quadradinho, o pontinho. É um ângulo de 90 graus. Ângulo agudo é um ângulo que fica entre o 1 até o 89. E o ângulo obtuso é aquela abertura maior. Fica do 91 até o 179. Tá? Coloque um certinho aí para Pro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bom dia, Rafaela. Tudo bom? Nós estamos fazendo a correção da página 45, exercício 1. Iniciamos agora, tá? Então, o ângulo A é chamado de reto, o ângulo B de agudo e o ângulo C obtuso. Vou marcar o certinho já. Exercício 2. Calcule o quádruplo de 22 graus, 10 segundos e 5 minutos. 10 minutos e 5 segundos, tá? Então, a resposta, vocês iam fazer dessa maneira. 88 graus, 40 minutos e 20 segundos.
Acertei. Acertaram ou erraram? Eu Acertei. acertei. Eu acertei. Quem acertou, põe o certinho do lado. Quem errou, corrija, por favor. B, 20 graus, 10 minutos e 4 segundos. Esse eu também acertei. Também. C, 72 graus, 21 minutos e 48 segundos. Sim. Esse eu errei. D, 10 graus, 10 minutos e 10 segundos. Certo. Acertei de novo. Aqui tava fácil até. Legal. Posso pro próximo? Sim. Exercício 3. Calcule o valor de 4 vezes A menos 32 e de 2/3 vezes A mais 17 para cada valor de A. A igual a 30. Então, eu teria duas contas para o item A, duas contas para o item B e duas contas para o item C. Então, a resposta primeira dá 88 e a segunda conta 37. Ô, Pro, deixa a gente falar. Tá, deixo. Pode falar então da B. A B deu 148 e 47. E a Ok. C deu 28 e 27. Ok, acertou. Aí. Então, a resposta que ele falou são essas. A, 88 e 37. B, 148 e 47. C, 28 e 27. Professora, eu não entendi muito bem como era para fazer esse exercício. Aonde tinha A, você tinha que colocar os valores de 30 para a primeira conta. Então, ficou 4 vezes 30, o resultado tira 32. O resultado vai dar esse valor aqui, ó, 88. Segunda conta, você teria que usar 2/3 mais A mais 17. No lugar de A, você coloca o 30. Então, você ia fazer 2 vezes 30, 60. 60 dividido por 3, o resultado que der dessa divisão, você vai somar com 17. Ia dar 37. Ô, Pro, eu fiz assim, eu fiz 30 dividido por 3, que deu 10. Aí, como eu sabia que Ok. 10 era só 1, aí eu somei mais 10, que seria mais outro resultado, aí deu 20. Certinho. Tá? Eu fiz igual o Matheus, prof. Uma Fiz coisa. o resultado da divisão vezes 2 e depois mais 17. É. Exercício 4. Laura e Rubens estão na roda gigante, em diferentes posições, conforme indica a ilustração a seguir. A. Qual é a medida do ângulo destacado na figura? Quem fez essa? No meu deu 125. O meu deu 120 graus. O meu deu 120. O meu também, 120.
Cento e... Qual é a medida do ângulo destacado na figura? Então, vamos ver. 105. Uai. Ué. Ninguém acertou. Pra mim tá Após tudo uns 360 graus da roda gigante, quais serão as posições ocupadas por Laura e por Rubens? Tá? Então, quando der o giro de 360 graus, eles estarão na mesma posição em que estava antes do giro. Então, eles vão dar uma Mesma volta coisa. de 60 graus e vai parar no mesmo lugar. É, eu coloquei isso. Ok, acertaram. Página 46. Cinco. Observe a figura e classifique as afirmações como verdadeira ou falsa. Então, item A, B e C. Quem pode falar aí? Eu coloquei verdadeiro, verdadeiro e falso. Eu coloquei que deu Matheus. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Acertou. Aê, moleque. A primeira é verdadeira, pois o AOE é agudo e COD é reto. A B é verdadeiro, pois as semirretas OIC e OIF formam um ângulo COF. E a última é falsa, pois os ângulos AOC e BOD medem 180 graus. Então, a resposta é verdadeiro, verdadeiro e falso. 6. O triplo da medida de um ângulo é 287 graus. Quanto mede esse ângulo? Quanto vocês colocaram aí? A, B, C ou D? Ah, essa daqui eu não entendi muito bem como fazer. Eu também não. Eu também não, prof. Não, essa 280. Meu, deu errado, não deu nenhum desses que tá aqui. É? Não, também. 287, vocês teriam que emprestar para o minuto e emprestar para o segundo. Então, ia ficar 286 graus. Desculpa. 60 minutos. Aí, o minuto você ia emprestar para o segundo. Certo? E Aí aí, ia ficar depois de ter 59. feito isso, ia ter que fazer o triplo. 3 vezes essas medidas. Lembrando que, passando de 60 graus, eu teria que tirar 60 graus, eu teria que tirar. Um exemplo, se desse 70 minutos, eu tiro 60, ia ficar 10 e acrescentar 1 no grau. Lembrando que o grau pode passar. Não tem... Não precisa até os 60, pode ultrapassar de 60, pode ser 180, 300, 400. Tipo desse valor, a resposta seria, tá? Alternativa A, olha lá. 287 dividido por 30, por 3, dá 95 graus e sobra 2, tá? Transforma 2 minutos em segundo, então 60 mais 60, 120. Então, 287 graus mais 120, tá? Então, eu faria a divisão, ia dar 95 graus e 40 segundos com resto zero. Tá? Na verdade, pessoal, Então, para prof, colocar era acho que você multiplicar... explicou errado pra gente. Não era multiplicar, era o Divisão. triplo era a divisão. Perdão, a Pro. Realmente foi meu erro. A Pro falou que era multiplicar. Tá? Então, desculpa essa. Então, a Pro vai deixar uns minutinhos para vocês copiarem a alternativa correta, tá? Desculpa, Pro, não era multiplicar, era divisão.
Não é tão difícil assim. Não, agora, né? É, uma coisa de explicação, né? Mas a gente tava fazendo. Não é Prof, tão eu não difícil, entendi, não. não. Nem tão Tá difícil. um pouco confuso. Esse 287 graus, tá? Eu divido por 3. Vai dar 95. 95 vezes 3 vai dar 285. Então, 287 tira 285, sobra 2 graus, tá? Então, eu dividi o 287 por 3 e me restou 2 graus, tá? Esse 2 graus que me restou, eu vou transformar ele em minuto, tá? Lembrando que um grau é 60 minutos. Como sobrou 2, tem 120. 60 mais 60, 120, tá? Aí o próximo passo é fazer o quê? O 120 minutos dividido por 3. 120 dividido por 3 dá 40. 40 vezes 3, 120. Resto 0. Então, o 95 permanece. E agora eu estou fazendo a conta com 120, que é o 40, que deu 40. Só que a primeira conta eu fiz com 95 graus, que era graus. Agora é 120 minutos, tá? Aí acabou, porque se tivesse sobrado, eu ia para o segundo, só que não sobrou o minuto, então eu paro no minuto. Então, se tiver sobrando mais, você vai fazendo cada vez mais. Isso, se tivesse sobrando, eu ia fazer o segundo, perdão. Aí, Parou. supor, assim, Como deu supor, resto vai. 0 aqui no então, a conta acabou. A conta termina quando dá resto 0. É zero. Eu só não tava entendendo por que era 120. Mas agora eu já entendi, já. Oxe, que barulho. Posso ir pro próximo? Sim. Uhum. Exercício 7. 2 ângulos opostos pelo vértice medem 3x e 10 e x mais 50. Um deles medem 70 graus? 30 graus. Pronto. deu 20. 50 mais 10, 60. 60 dividido por 4, porque 3 mais 1, 4. X 60 dividido por 4, alternativa A, 20. Então, a alternativa correta da 7 é A. Eu somo os graus, 50 mais 10, 60, tá? E somo número com x com número com x. 3x mais 1x, 4x. Porém, eu tenho que deixar o número x sozinho igual. Os 60 graus dividido pelo número que está do lado do x. O número que está do lado do x é o 4. Então, 60 dividido por 4, 20. Não, pro, é 3. 60 dividido por 3. Ah, por causa que virou minuto, Matheus. Aí deu mais um e aí ficou 4, entendeu? Não é 4, porque, ó, 3x e na frente desse x, outro x aqui que está perto do 50, tem um 1 imaginário. 3 tá, mais 1, entendi. 4. 60 dividido por 4 dá 20. 20 mais 20,
40. Mais 20, 60. Mais 20, 80. Ué, então não deu. Peraí, pessoal. Mas, Desculpa, Pro, como que vai dar 20? dando 80. Pera lá. 50. Mais 10, 60. 3, 6, 9. 2, 4, 6. 60 dividido por 4 daria 15. É. Como não tem essa alternativa, foi o que foi mais próximo. Foi isso que aconteceu. Arredondou Então é para o mais 20. 20. Entendi. Esse negócio tá de tiração, hein? Esse negócio de arredondamento confunde mesmo. Tem que ficar bem atento. Ah, pegadinha. Sim, bem uma pegadona, né? 8. Marcelo precisa abrir um cofre e, para isso, recebeu as seguintes instruções. Gire a catraca 90, no sentido anti-horário. Depois 180, no sentido horário. E, em seguida, 90 graus, no sentido horário. Que número estará na posição inicial após cada giro da catraca do cofre? Quem fez? Eu coloquei. A sua deu quanto? A minha deu 18. 18? Mais alguém fez e deu diferente? Peraí, Eu também Pro. dei. A minha também tem 18. Por 9. Acertei, prof. Aí, falei. Prof. Acho que ela mutou. Só o meu Desculpa. travou, gente. Acho que Desculpa. Ah, Lá, tá. o primeiro giro, Eu acertei, 27. prof. O segundo giro, na posição 9. E o último, 18. É porque parou no 27, aí depois ele foi pro 9, aí depois ele foi lá e voltou, aí deu 18. Ok. Observe a ilustração a seguir. Agora o exercício 9, tá? Com base na figura, qual é o valor de x graus? É de 30 graus. Isso, certinho. 30 graus. Cada valorzinho aqui tem 30 graus. Se eu somar todos eles, vai dar 360. Professora, Foi. eu vou ter que sair da aula, tá bom? Tá bom, depois A você internet tá ruim, meu pai tá fazendo prova, ele tá precisando, tá bom? Tá bom, meu amor. Depois você termina de assistir, tá? Tá, tchau, professora. Exercício 10. Exemplos de resposta eram o BOA, AOE, COD e o COE. E o outro BOE e EOF. OC, desculpa. Pessoal, são 3 pares, tá? 1, 2 e 3. Eu coloquei em ordem invertida, não tem importância. Se a ordem, vamos supor, se esse último par, você iniciou com ele, não tem importância, não. Porém, tem que ter esses parzinhos. BOA e AOE ou AOE e BOA, tá bom? Tem que ter esses 3. Eu coloquei assim pro COE, BOE e AOE.
BOE e o quê? BOE e AOE. Tem que ter os parzinhos. Apaga e coloca o correto, igual tá aqui, ó. Na tela, mostrando. O seu tá incompleto. Pronto. Ok. Ok. Exercício 11. Assinale a alternativa que identifique pares de ângulos opostos pelo vértice. Então, qual deles são opostos pelo vértice? A, B, C ou D? A. Alternativa A, O, A. F e C, O, D. Acertei. Acertei. Errei nessa. O quê? Aí, Eu errei nessa. tá bom. Sério? Mas por que você errou? Pera aí. Matheus? Aqui. Por que Eu- você errou nessa? Analisei direito. Página 47. Tá, Exercício. Na figura a seguir, Poxa, eu coloquei Tá. tudo 90, era pra... são medidas de ângulos. Encontre cada medida, sabendo que o y é 2 vezes o x. Então, no exercício 12, o x e o z, ele mede 60 graus, tá? Uhum. E já é 2 vezes a medida de x, então o y e o w vai ser 2 vezes 60, que vai ser 120. 120. Isso. É como, Então, professora? Eu não entendi, não. tá falando que o y, perdão, é 2 vezes o x. Então, eu achei o valor de x. O valor de x é o mesmo que o z e ele mede 60 graus. Então, o valor de y é 2 vezes 60, que no caso vai ser 120 e também é igual a w. Entendeu? Ou não entendeu? Esse é o exercício da página 47, exercício 12. Não entendeu. Exercício 13. Determine a medida de x. Então, do A, o oposto de 40 graus, que é x, vai ser, então, qual o valor de x? 40 graus. Isso. Ele é oposto pelo vértice. Isso. Ô, caramba. Então, as respostas seriam A, 40, B, 70, C, 30 30 e D, e 120. Coloque um certinho. Bem, Peraí, Bruno. Ai. posso para 14? Sim. 14. A soma da medida dos dois ângulos adjacentes é 120. Calcule a medida de cada ângulo, sabendo que a medida de um deles é o triplo da medida do outro. Então, exercício 14, tá? Eu não sei que soma é essa, eu chamo de quadradinho. Quadradinho mais 3 vezes o quadradinho, dá 120. 4 vezes o quadradinho, Eu fiz igual a a 120. Quadradinho igual a 120 dividido por 4, 30. 30
3 vezes o quadradinho dá 90 graus. Então, eu pego o valor lá inicial, 120, e vou dividir por 4, que vai dar 30. 30 Ô, Fran, vezes eu 3, fiz uma conta, graus. eu fiz também uma fiz. conta bem simples e deu o mesmo resultado. Ok, tudo bem. Eu só fiz 120 dividido por 2, deu 60, e 60 vezes 3, 90. Ok. Aí 60 e 90. A sua conta de 60 vezes 3 vai dar 120 e não 90. Você fez a conta errada. Isso que eu achei estranho quando o Matheus falou que 60 vezes 3 dá 90. Dá 120, dá mais. É. Então, a conta exata é uma divisão, 120 dividido por 4, dá a resposta 30. A resposta, 30 vezes 3, que dá 90, o valor. Quem errou, corrige. Corrigir. Ah, Pro, é que eu fiz assim, ó. Aí tá 30 graus vezes 3 deu 90. Eu fiz 60 vezes 3 deu 90. Ai, meu Deus. É, só que se você fizer 60 vezes 3, não dá 90. Vai dar 180. Então, resumindo ali, ó, na divisão, só somou mais 4, ou mais 1 no 3, aí ficou o 4. Aí depois 4 dividido 120, deu 30. Aí depois o Flever voltei no 3, peguei o 3 vezes 30. Aí deu 90. Isso. Ah, Exercício 15. Duas retas que se cortam formam 4 ângulos. Se um deles mede 80, calcule a medida dos outros 3. Então, tá aqui, ó. Um dele é 80. Então, a outra medida é... O que falta para ser 180? 100 graus. Isso. Então, o A e o C, como são opostos, ele tem que ter a mesma medida. O 70 e o B, ele tem que ter a mesma medida. Então, o valor de B é 80. E os demais são o quê? O que falta para 180. Então, no caso, é 100. A e C igual a 100, desenho o B diferente. é 80. Ô, Pro, Dúvidas? Ou eu fiz uma reta de 90 graus. de 90? É, Mas os 4 ângulos. você não podia fazer uma reta de 90 porque deu o ângulo de 80 graus e não de 90. Você tem que Eu fazer um desenhei de pouquinho 80, tortinho. aí depois Tem que fazer um ângulo de 80 graus. Isso. Pode ser na mesma... pode ser igual aqui um ângulo reto, né? No caso, pode ser a figura que você fez. Porém, só essa parte aqui, ó, que a Pro tá mexendo aqui, pode ser um pouquinho só tortinho. Uhum. Pouca coisa. Exercício 16. Responda as questões. Qual é a medida do suplemento? Lembrando que suplemento é o que falta para 180. E complemento, que é a de baixo, o que falta para 90 graus, tá? A gente aprendeu isso nas aulas anteriores. Então, exercício 16, a resposta da A seria 145 graus, 3 minutos e 45 segundos. Acertei. vamos pro mais. Era 130, Resposta da B, 45 graus, 23 minutos e 35 segundos. Arrumem aí quem errou. Alguém pergunta? Mas como que faz a... Como é que monta
O que falta para 180? Você tem esses valores, ó. 34, 56 e 15. O que falta para 180? Você tem o 34. O que falta? Mais 140? Então, ficou assim. 145 graus, 3 minutos e 45 segundos. Se eu somar esse 145, 3 minutos e 45, junto com o que o exercício deu, 34, 56 e 15, vai me resultar em um ângulo de 180 graus. Se eu somar um Aí debaixo... a B você vai ter que fazer a mesma coisa, só que 90 graus. Isso, porque tá falando complemento. Então, foi 45, 23 e 35. Exercício 17. Mariana recebeu de sua professora uma folha com uma figura para reproduzir no caderno. Seu irmão derrubou tinta sobre a folha e parte da figura foi borrada. Tá? Então, tem aqui a figura borrada. Sem o auxílio do transferidor, descubra quais medidas estão faltando na figura. Então, lembrando que o oposto, tá? Então, resposta da 17, quais as medidas que está faltando na figura? Tá aqui. Deixa eu ver se muda a tela para vocês. Vocês estão vendo? Posso falar o meu, prof? Vocês estão vendo? Ainda não. Sim. Não, um pouco. Não. Não, não tô vendo. Espera aí, então. Deixa eu Não, compartilhar. só tá... Posso a ir página falando o tá meu, por prof? ler. Pode ir falando. O menor deu 15, deu 150 e 30. Eu coloquei isso também. Porque você faz 105, 60, dá 165, mais 15, 180. Aí o outro vai dar 150, mais 30, 180. Isso. Tá, peraí, deixa eu só pôr para compartilhar aqui. Então, o menorzinho, 15, acertou. O maior deu 150, acertou. E o do meio, você tinha falado quanto que a Pro esqueceu? 30 30. graus. Isso mesmo, 30 graus, acertou também. A gente não está compartilhando, estranho. Compartilhar. Prof, quando eu fiz, essa lição eu tava com muito sono, então eu não tava entendendo nada. Até que deu um brilho assim na minha mente, uma ideia, e aí eu fiz, deu certo. Que bom. Ué, pessoal, não sei o que aconteceu, não está compartilhando. Aí, agora tá compartilhando. Tá aparecendo? Pra mim, não. Não? Pra mim Pra ainda mim tá. Sim, pra mim tá vendo. Eu tô vendo. 15, 60, né? E o maior, 150 e o outro 30. Apareceu agora para todos? Sim. Ok. Próximo passo é página... Ainda Não, na página 47, o exercício 18. Calcule a medida dos ângulos. Sabendo que a medida do ângulo AOB é 18 graus, 25 minutos e 32 segundos.
determine as medidas de x em graus. Então, eu teria o item A, o item B e o item C, tá? Então, eu teria 3 contas. Então, a resposta ficaria 161 graus, 34 minutos e 28 segundos. Ô, Pro, como que faz a conta? B, só um Também minuto. não consegui. 35 graus, 2 minutos e 44 segundos. C, 44 graus, 12 minutos e 29. Tá? Então, essa conta faria da seguinte maneira. Sabendo que a medida do ângulo AOB é 18 graus, AOB 18 graus e 25 e 32. Determine o valor de x. Essa continha aqui, eu teria esse espaçozinho, mais esse pedaço que eu já tenho, dá 180. Então, eu teria que fazer o que falta para 180. Então, ó, eu 161 mais 18 vai dar 9, 179, porém eu tenho aqui os minutos. Então, eu teria, é o contrário daquele outro, daquela 3 lá. Eu teria que fazer 180 graus, emprestar para o O minuto, contrário da 170. 16, né? Isso, ia ficar 179 graus, aí eu faço 179, tira 18, 60 tira 25, só que os 60 minutos eu ia emprestar para o segundo, então ia ficar 59 minutos. Então, 59 tira 25 e 60 tira 32. Tá? Seria uma continha de menos, com o valor de 180. E aí ia me resultar em... Tem como você fazer no caderno e depois mandar lá no grupo da escola? Tem sim. Tá bom, obrigado. Aí o exercício, deixa eu só voltar aqui no exercício, é 18 graus, 25 minutos, e quanto segundo? E 32, né? Pessoal. Tá aqui, ó. 180 graus, tá? Então, vai ficar 179. Por quê? Porque eu emprestei um para o minuto, tá? Então, eu tiro daqui. Por isso que esse ficou 179. 170, dou para cá 60, tá? E ainda tem um segundo. Então, aqui vai ficar 59 e aqui 60 segundos, tá? Então, ficou 179, 59 minutos e 60 segundos. Agora, no item A, me deu esses valores: 18, 25 e 32. Então, eu coloco segundo debaixo de segundo, minuto debaixo de minuto e grau de grau, Entendi. tá? Agora eu vou É fazer a mesma conta da 16. isso, agora eu vou fazer a conta de menos. Lembrando que a gente começa daqui. 60 tira 32, 28 segundos. 59 tira 25, 34 minutos.
179 tira 18, 161 graus. Então, a resposta é 161 graus, 34 minutos e 28 segundos. Tá aqui, Agora ó. eu saquei. Agora entendi. Certo? Esse igual a esse que a Pro fez aqui no caderno. Tá bom? Uhum. Eles estavam complicados. Certo? A Né? mesma, Aí eu Parece tão Pois difícil, é. mas é tão fácil. né? É. O negócio é só tirar de um, aí ele vai colocar outro, aí menos, fácil. Tá bom? É muito fácil, já sabia já. Foram os exercícios da página 47. Agora, página 48, Depois eu faço isso. tá? Exercício D. Então, ainda é continuação, tá? Daquele exercício anterior. Então, a resposta do D é 31 graus, 31 minutos e 43 segundos. Nos 4 é pra fazer a mesma coisa. Isso, fazendo É rapidinho. exercício 19. Com o auxílio do transferidor, construa os ângulos indicados a seguir e determine a medida do ângulo suplementar de cada um. Então, eu tenho 80, qual é a medida suplementar? É 100. 100 mais 80, 180. A resposta ficaria assim, ó, ângulo suplementar 100. Então, esse é o ângulo de 100. Se eu colocar lá no transferidor, o 100 está dando aqui, ó. Nessa seta aqui, mais ou menos. A B, o ângulo que falta para dar 180, é 0 graus. Porque já está o valor de 180. Então, o ângulo de 180 É só fazer a reta só e a reto. bolinha. E Isso, fazer quem metade de uma quiser fazer bolinha. a bolinha, ok, pode fazer a bolinha. A metade do círculo. E a C, o ângulo de 120. Então, o transferidor vai estar aqui, né? Nessa reta aqui, mais ou menos do vértice, tá? O 120 vai estar indicando essa seta aqui. Na verdade, ele vai ficar um pouquinho torto, esse ângulo aqui, tá bom? Acho que por aí tá 120. Isso. Aqui na apostila tá 60. Mas é o que falta para 180. Ah, tá. Oh, meu Eu? Deus, estou falando. Eu tenho que fazer o ângulo. Ah, é. Tá certo, não certo. tem na apostila. O que falta Tá certo. para 180 é o ângulo de 120. Tava confundindo com a de baixo. É só fazer um ângulo reto, que é 90 graus, porque o que falta é 90, É. É fácil. certo? Isso. Esse é o Certo. exercício 19. Exercício 20. Entre alguns exercícios de matemática que Tiago estava fazendo, havia um que dizia o seguinte: trace uma reta. Então, eu tenho que fazer de acordo com o que está pedindo aqui, tá bom? E responder a questão A, B e C, tá bom? Então, a resposta seria assim, ó. Exemplo de resposta. Então, pediu para traçar a reta, tá aqui. Uma reta R e uma reta S, como se fosse um X. Uhum. Tá? E aí estava pedindo para marcar um lado 110, então o oposto 110. Um 70, o oposto 70. Então, é isso que eu fiz. A única coisa que eu fiz de diferente foi que onde é o 110, eu coloquei 70. Ah, E entendi. onde é 70, eu coloquei 110. Eu Ok. desenhei diferente só. Agora, porque aqui essa abertura é maior do que essa outra aqui, tá bom? Por isso que aqui é 110. Não, Pro. A abertura é um pouquinho maior. É que a sua, ela tá deitada, só que eu fiz a minha em pé, entendeu? Aí o 110 ficou dos lados. Ah, ok. Mas Então. tá igual o seu. Mas tá certo, então. Se a sua tá em pé, ok, tá certo. Porque aí a abertura maior fica aqui mesmo, Sim. tá? Só fiz desenho diferente também.
Tá, ok. Exercício 21. Considerando que a bissetriz de uma semirreta que divide um ângulo em dois ângulos congruentes, calcule as medidas de x e y em graus. Então, Bissetriz é 90, né, Pro? olha só, se aqui esse ladinho é 20, o oposto de y é 20. Então, eu já descobri o valor de y, tá? Olha lá, então aqui a gente vai pelo oposto e vai também por quem? O Ó, y 20. Então, o que falta lá para dar o 180? Eu faço as divisões ou multiplicação, dependendo do que estiver pedindo. Então, as respostas serão x igual a 50, y igual a 20. Na B, x igual a 30, y igual a 40. Na C, x igual a 10, y igual a 30. Por que será mesmo que o X deu 50 mesmo? Não entendi. Por que o X deu 50 mesmo? Ô, prof, aquele espacinho aqui do vértice O, em cima tá em branco, não tá? Aí eu coloquei 110, que é o oposto do vértice, porque aí embaixo tá 110. Não, mas você está falando de qual? Não, é que todos os espacinhos brancos que tem, eu mesmo assim eu Mas aí você coloquei. teria que fazer 110, esse espacinho tem essa reta aqui no meio, então não é o mesmo espacinho do de cima. Ó, você tem o 110, o valor de y que é 20, então 130. O que falta para dar 180? É 50, por isso que o valor de x é 50. Então é como se fosse para somar o... Isso, eu somo os três ângulos e o que falta para 180? Eu tenho 110, eu tenho agora o valor que aqui o y é 20, então 110 mais 20, 130. O que falta para ser 180? Ó? E esses três ângulos formam metade do círculo. Ô, Pro, tá vendo esse espacinho branco do vértice O em cima dele? Certo, esse daqui. Que não tem nada? Sim. Mesmo ali em branco, eu coloquei o 110. Ok, Entendeu? então você não, tá? Que é o mesmo. Tá. Tá? Uhum. E o oposto de x aqui, que é 50, que agora eu descobri, vai ser o oposto desse daqui, ó, que também está em branco, que vai ser 50. Então, embaixo, se eu somar 110 mais 50 mais 20, vai dar 180, a metade da bolinha, do círculo. Tá bom? Então, exercício 21. Tá aqui a resposta. X 50, Y 20. B, X 30, Y 40. C, X 110, Y 30. Quem não fez ainda, coloca aí no cantinho, depois vai fazer e confere com as respostas. Exercício 21, esse daí. Exercício 22. O triplo do suplemento de um ângulo é 63, 51 e 37. Qual é a medida aproximada desse ângulo? Então, exercício 22, tá? Eu teria que fazer 63 dividido por 3, 21. 51 dividido por 3, 17. 17. 37 por 3, 12. 3, 12. Com o resto de 1. Então, esse resto, ele é o segundo, tá? Então, como o ângulo suplementar mede aproximadamente 21 graus, 17 minutos e 12 segundos, o ângulo mede, então, 180, tira esses valores, 21, 17, não sei o quê, aí eu tenho que fazer 180, tira 1, vai dar 179. 179, tira 21, que vai dar 158. Depois, 59, tira 17, que vai dar 42.
E por último, 60 tira 12, que vai dar 48. Então, a resposta é 58 150 graus, 42 minutos. 42 minutos e 48 segundos. Ali da bissetriz, então, o oposto dela, só que aí vai ter que ser a metade, como ali tá mostrando ali na B, 60, aí a metade de 60 é 30, e 30 mais 30 é 60. Isso mesmo. É fácil. Tá? Depois que Então, aprende, fica fácil. esse é o exercício 22, tá? A resposta dele é esse aqui, ó. 158 graus, 42 minutos e 48 segundos. Acabou! Isso. Com isso, nós encerramos essa apostila. Faltam mais 6 apostilas para terminar. Mais 6. Não sei, rapidinho. Só isso. Acabou! Pessoal, então hoje, tá? Pro vai parar aqui, não tem exercícios, tá? Para estar fazendo. Para a próxima aula, tá? A Pro vai, acho que amanhã, se eu não me engano, a Pro vai passar exercício no caderno, uma revisão, tá? E vamos iniciar a apostila nova numa outra aula Sim. online. Bom? Então, hoje é descanso, porque nós fizemos bastante correção, Uhum. tá bom? Parabéns para nós. Só tem